Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Olimpíada. Hoje a gente vai estudar mais um pouquinho de lógica, mais especificamente um método que a gente usa bastante nas Olimpíadas, que é o método de redução por absurdo, que consiste, pessoal, em provar que um exercício está certo ou errado, em geral, quando ele está errado, através de um absurdo, ou seja, através de uma coisa que não pode acontecer com as regras que foram dadas, tudo bem? Então, a gente dando um exemplo, a gente acaba provando que aquelas regras não são válidas, tá? Por exemplo, exercício. Então, pessoal, a gente tem esse primeiro exercício para exemplificar. Então, ele diz o seguinte: é possível cortar um retângulo 5 por 6 centímetros, unidades de medida aí, qualquer, vamos chamar de centímetros, tá? Para não ficar errando. Então, 5 por 6 quadradinhos, em 8 retângulos, eu quero que tenha 8 retângulos, tá? Com dimensões inteiras, ou seja, ele tem que ter números inteiros de dimensão. Não posso ter 1 por 2,5, dois quadradinhos e mais metade de outro aqui. Não pode. Tem que ser unidades inteiras. Então, 1 por 2, 1 por 3, 1 por... E lados paralelos ao lado maior. Então, o lado maior do retângulo é esse 6. O lado maior vai ter que estar sempre para cá. Então, ó, cortei nesse retângulozinho menor, o lado maior aqui, paralelo a esse aqui. Não posso ter, por exemplo, esse tipo de retângulo aqui, ok? Bom, pessoal, primeira coisa, repara como que a gente pode provar se é possível ou não. Se eu pegar os menores retângulos possíveis e eu cortar os menores retângulos de acordo com essas duas regras que ele deu, né? Ou seja, dimensões inteiras e lados paralelos ao maior, eu pegando os menores deles e somar a área desses 8, se for menor do que 30 ou menor ou igual a 30, por que 30? Porque a área total desse retângulo vai ser 5 por 6, que vai dar 30. Então, se a área for menor ou igual a 30, então é possível, ou pelo menos a gente pode testar a possibilidade, se a gente vai conseguir as posições certas, de pegar este retângulo maior e dividir em 8 menores. Agora, se a área der maior do que 30, dos menores 8 retângulos, aí a gente já sabe que eu não vou conseguir formar 30, porque eu vou precisar de mais área para formar esses 8 retângulos. Então, primeira coisa, pessoal, vamos lembrar a definição de retângulo. O que é um retângulo? Ele é um quadrilátero, ele tem que ter 4 lados, portanto, e ele também tem que ter os 4 ângulos retos. Ele tem quatro lados e ele tem que ter 4 ângulos de 90 graus, 4 ângulos retos. Isso é um retângulo. Repara, pessoal, que o quadrado é um retângulo. Nem todo retângulo é um quadrado, mas todo quadrado é um retângulo. O que é um quadrado? 4 ângulos de 90 graus com 4 lados iguais. Nem todo retângulo vai ter os lados iguais, mas o quadrado, que é 1 por 1, ele vai ter área 1 centímetro, e ele é o primeiro dos retângulos aí, é o menorzinho de todos. O segundo menor vai ser o 1 por 2, e ele vai ter área de 2 centímetros ao quadrado. O terceiro vai ser o 1 por 3, e ele vai ter área de 3 centímetros ao quadrado. Repara, pessoal, que eu não posso pegar 1 por 2 em pé, porque viola a regra de que o lado maior tem que ser paralelo ao lado maior do retângulo, tá? Nesse caso aqui não é, então eu teria que ir para o 1 por 3. Repara que a área de 4 centímetros, você pode tanto pegar o 1 por 4, como você pode pegar o 2 por 2, que ele também tem área de 4 centímetros. Então, esse tem 4 centímetros de área, 1 por 4, e esse também tem 4 centímetros de área, 2 por 2. Ok? Só aqui, pessoal, a gente já tem 5 retângulos. O próximo vai ter área 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 centímetros de área, tá? Ele vai ser o 5 por 1. Aqui já temos 6. Repara que o 1 por 6 vai ter área 6 centímetros, que é a próxima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? 6 centímetros. Mas o 2 por 3 também tem 6 centímetros. Ó. O 2 por 3 também tem 6 centímetros de área. Resultado, a gente vai ter 1 mais 2 mais 3, mais 4 mais 4, mais 5 mais 6 mais 6. Quanto que dá essas áreas todas? Estou somando essas áreas aqui do lado que a gente chegou das menores peças, tá bom? Então,
1 mais 2 dá 3, com mais 3 dá 6, com mais 4 dá 10, com mais 4, 14, com mais 5, 19, 19 com 6, 25, 25 com 6, 31. Tudo bem? 31, pessoal, se eu pegar a área dos 8 menores retângulos que atendem às regras dadas, a menor área é 31. Então, é possível cortar esse retângulo de 5 por 6, que tem área 30, em 8 retângulos menores possíveis? Não, é impossível, porque a menor área que a gente tem para esses 8 retângulos é o 31. Ok? Vamos para o próximo exercício. Considere 100 números naturais, não nulos, ou seja, não pode ser o zero, cuja soma é 5.049. Perdão, 5.049. Mostre que existem dois desses números que são iguais. Bom, pessoal, mesma coisa. Na dedução por absurdo, eu pego os menores números possíveis. O 1, o 2, o 3, o 4. E eu vou pegar até chegar lá no 98, 99 e no 100. Então, peguei os 100 primeiros números, né? E aí eu quero saber se eu pegar 100 números distintos, se a soma vai ser maior ou menor do que 5.049. Então, imagina que eu peguei todos esses números e dá maior do que 5.049. Nesse caso, eu não posso pegar todos os números distintos, os menores deles, pelo menos, os naturais menores aqui. Então, eu teria que repetir um deles. Por exemplo, se a soma for 10 maior, eu poderia tirar, por exemplo, um 11 e colocar um 1 no lugar. E aí eu repeti duas vezes e aí dá o 5.049, mas aí já não tenho dois números distintos, porque já tinha um antes, eu tirei o 11 e coloquei outro 1, então acaba violando a regra. Então, se eu somar os 100 primeiros, a gente já fez isso numa das nossas primeiras aulas, na época do presencial ainda, que a gente somava o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, e a gente via que dava sempre 101, 101, 101. Ou seja, se eu pegar os 50 101s que eu vou formar, já que eu peguei 100 números e juntei de 2 em 2, eu formei 50 números. Se a cada dois números, né, que eu estou juntando, está formando um 101, eu vou ter 50 vezes o 101 como resultado dessa conta. Então, isso daqui, pessoal, vai dar 5.050, que é maior do que o 5.049, né? Ou seja, é impossível pegar os 100 menores e somar todos eles e derem distintos. Então, se eu pegar qualquer outro número maior, vai dar maior ainda. Então, a gente pode ver por absurdo que não existe como somar 100 números diferentes e vai dar um resultado sempre maior ou igual do que 5.050, a menos que a gente repita números. Tá bom? Vamos para o próximo? Vamos lá, pessoal. Este exercício vai ficar para vocês fazerem aí para casa e ele diz o seguinte: 10 amigos possuem juntos 29 moedas. Sabendo que cada garoto possui pelo menos uma moeda, mostre que existe 3 deles que possuem a mesma quantidade de moedas. Então, né, lembra que se você tem 10 amigos e você pode ter, pela regra, que 2 deles têm a mesma moeda, tente fazer o menor número de moedas aí, podendo repetir 2 vezes e mostre quanto que vai dar a quantidade de moedas desses amigos aí, sem repetir as 3 vezes, né? Ou seja, com cada amigo, cada 2 amigos recebendo o mesmo número de moedas e ver se isso ultrapassa os 29 ou não. Lembrando, sempre pegando a menor quantidade, porque se ultrapassa pela menor quantidade, vai ultrapassar por qualquer outra quantidade, tá bom? Tenta fazer, qualquer dúvida, a partir de umas 2 a gente está lá no Hangout, tá bom? Bom, pessoal, essa daqui é uma das questões mais loucas, difíceis aí da gente pensar, mas é muito legal, então eu resolvi trazer para vocês. Então, considere um grupo de 20 pessoas de uma festa. Alguma dessas pessoas cumprimentam as outras usando apertos de mão, de modo que cada par de pessoas não se cumprimenta mais de uma vez. Então, ninguém pode cumprimentar o outro mais de uma vez. Prove que sempre podemos encontrar 2 pessoas que não deram a mesma quantidade de aperto de mão durante a festa. Então, imagina que a gente tem 20 pessoas. Então, tem 5 aqui,
mais 5 aqui já temos 10, 15 e 20 pessoas. Então, eu quero mostrar para vocês, primeira coisa, que se a festa tem 20 pessoas, uma única pessoa pode dar outros 19 apertos de mãos. Afinal, ela não pode cumprimentar a si mesma e ela não pode apertar a mão de ninguém. Então, o máximo que alguém pode dar são 19 apertos de mãos. Opa, eu coloquei 18 e está tudo errado aqui. Vamos lá. Meio travadinho meu computador aqui. Vamos lá, 19. E aí, para não repetir, vamos colocando em ordem decrescente o número de apertos de mãos dado por cada um. E a gente vai ver se pode repetir ou não. Então, essa pessoa deu 10 apertos, essa deu 9, essa deu 8, essa deu 7, essa deu 6. Essa deu 5, 4, 3, 2, 1. Putz, pode ter alguém que não apertou a mão de ninguém? Ele falou que algumas dessas pessoas cumprimentam as outras usando as mãos. Então, tudo bem não ter alguém que não faz parte das algumas, está tudo tranquilo. É possível eu ter algumas das pessoas que não apertou a mão de ninguém. Bom, se por um lado é permitido por aqui, lembra que a gente está falando sobre uma questão de lógica. E aqui eu tenho uma incoerência difícil de perceber. Que tem uma pessoa que não cumprimentou ninguém da festa. Então alguém me responde, quem são as 19 pessoas que esse outro cumprimentou? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pessoas que ele cumprimentou. Cadê a 19ª? Teria que ser esse daqui, mas esse não cumprimentou ninguém. E agora? E agora a gente tem uma contradição. Então, por absurdo, esse cara não pode cumprimentar 19 pessoas. Ele também não pode cumprimentar 20, porque não tem mais do que isso. Então, ele teria que cumprimentar, por exemplo, 18 pessoas para este cara aqui não ter cumprimentado ninguém. Ou esse cara tem que ter cumprimentado uma pessoa, para o outro ter cumprimentado 19, e aí a gente vai ter repetição do número de apertos. Então, a gente já viu que não dá para ser sem repetição. Então, por absurdo, a gente acabou de provar que mais de uma pessoa teve a mesma quantidade de apertos de mão. Ok? Legal isso daqui, né? Bom, vamos lá, pessoal. No País da Verdade, onde ninguém mente, reuniram-se os amigos Marcondes, Francisco e Fernando. Entre os três ocorreu a seguinte conversa. Marcondes falou: estou escolhendo dois inteiros positivos e consecutivos. Então, são dois números inteiros positivos, um depois do outro. E vou dar um deles ao Francisco e outro ao Fernando. Sem que vocês saibam quem recebeu o maior deles, tá bom? Após cada um receber um número, Francisco respondeu o seguinte: eu não sei o número de Fernando. E o Fernando respondeu: eu não sei o número de Francisco. E o Francisco falou: não sei o número do Fernando. E o Fernando falou que não sabia do Francisco. E o Francisco falou que não sabia do Fernando. E o Fernando falou que não sabia do Francisco. Até que o Francisco falou: agora eu sei o do Fernando. E o Fernando falou: bom, então eu também sei agora do Francisco. Lembrando que os dois não mentem, então isso é verdade. Quais os números recebidos por cada um deles? Então, é um exercício bem difícil de entender, bem difícil de pensar. Mas, de novo, é bem interessante, bem legal, então eu trouxe para vocês, para a gente discutir um pouquinho dele, tá bom? Vamos ver como que a gente resolve, então. Então, a gente começa a resolução assim. Vamos pensar se o Francisco tivesse pego o número 1, que é o primeiro número inteiro positivo, tá bom? Isso faria com que o Fernando pegasse o número 2. Então, o Francisco jamais falaria: eu não sei se o Fernando recebeu o número maior ou menor. Eu não sei se o Fernando recebeu qual número. Ele sabe. Se ele tivesse pego o primeiro número inteiro positivo, que é o 1, ele saberia que o Francisco teria pego o consecutivo, que é o 2, ele saberia o número que o Fernando pegou. Então, o Francisco ele não recebeu 1. E o Fernando, sabendo disso, ele sabe que o Francisco também não recebeu 1. Se ele tivesse recebido o 2, por exemplo. Porque se ele tivesse recebido o 2, como o Fernando falou que não sabia o número dele, ele sabe que o Francisco não pegou o número 1. Então, ele falaria assim: bom, então o Francisco pegou o número 3, porque se eu peguei o 2 e não é o 1, só pode ser o 3. Só que o Fernando falou que não sabe o número do Francisco. Então, a gente tem certeza que ele não pegou o número 2, porque ele saberia que na sequência seria 1, 2 ou 2, 3. Então, se ele sabe que o Francisco não pegou 1,
e ele não fala o número que pegou, então ele sabe que não tem, que a gente sabe que o Fernando não tem o número 2, tudo bem? Se a gente sabe que o Fernando não tem o número 2 e o Francisco continua falando, eu não sei qual número que o Fernando recebeu. Repara que a gente sabe então que o Francisco não tem o número 3. Por que a gente sabe que o Francisco não tem o número 3? Porque se o Fernando não tem o 2, a gente já sabe disso, e o Francisco tivesse o 3, ele sabe que o Fernando vai receber o maior. Então, a gente sabe que ele não tem o número 3. E o Fernando não tem o 4, então, porque se ele tivesse o 4, ele saberia que o próximo número do Francisco não é nenhum desses anteriores, então ele saberia que o número dele é o maior. E o Francisco repete, eu não tenho 5, então a gente sabe que eu não sei o número do Fernando, então ele não tem o 5, e pelo mesmo raciocínio, o Fernando não tem o 6. Só que agora o Francisco pode ter o número 7. Porque ele fala assim, eu sei o número que o Fernando recebeu. Então, se o Fernando não recebeu nenhum desses números anteriores, eu sei que o Francisco tem o número 7. Por quê? O Fernando tendo o número 7, vamos ver qual que é a consequência disso. Repara, pessoal, que o Francisco tendo recebido o número 7, ele sabe de todas as informações anteriores. Ele sabe que do número 1 ao 6 não foi pego. Ele tem certeza que do número 1 ao 6 não foi pego por todos os descartes que a gente fez anteriormente aí. Então, se ele pega o número 7, ele vai saber o número que o Fernando pegou, que é o número 8. Só que o Fernando, pegando o número 8, ele fala assim, poxa, então o Francisco poderia ter o número 7. Se ele sabe qual é o meu número, que é o 8, é porque ele tem o número 7 na mão dele. Então, eu também sei o número que o Francisco recebeu. Então, repara que essas duas afirmativas, elas provam que o menor número que eles poderiam ter recebido, que nessa posição seria a única condição deles receberem, um sabe que o outro pegou o número. Repara que se o Francisco tivesse pego o número 9, ele não poderia falar neste momento que ele sabe o número que o Fernando pegou e vice-versa. E como eles não mentem, nesse momento a única opção é o Francisco ter recebido o número 7. Então assim, pessoal, é um exercício bem difícil de pensar, muito estranho, divertido. Espero que vocês tenham entendido. E é um exercício que é mais como curiosidade, né? Normalmente a gente não pensaria nessas coisas, mas é sempre bom a gente ver um exercício diferente desse para a gente começar a desenvolver um pouquinho mais nosso raciocínio. E é igual o alongamento, igual exercício físico, a gente vai praticando, praticando e melhorando. Então a gente está dando um passinho à frente, vendo uma coisinha um pouquinho diferente, para quem sabe um dia também está fazendo exercício desse tipo, ok? A gente está indo para o final, mas ainda tem mais um ou outro exercício aqui. Vamos lá? Gente, essa questão mais louca de todas, realmente muito doida, muito legal. E vale a pena mostrar para vocês, para a gente se divertir um pouquinho aqui. Dá uma olhadinha, olha que doideira. Certo dia, um funcionário do censo demográfico bate à porta da casa de uma senhora e pergunta: quantos filhos a senhora possui? Tenho 3 filhos, e o produto da idade deles é 36. Olha que senhora legal, né? Imagina você trabalhando, alguém manda uma dessa para você, mas tudo bem. Daí o cara responde, com essa informação é impossível descobrir a idade de cada um deles. O que o cara, obviamente, ele fez na cabeça dele? Ele fez assim, olha, para eu multiplicar a idade dos 3 e dar 36, eu tenho essas informações. Ou é 1 vezes 1 vezes 36, ou é 1 vezes 3 vezes 12, ou é 1 vezes 6 vezes 6, ou é 2 vezes 3 vezes 6, ou é 1 vezes 2 vezes 18, ou é 1 vezes 4 vezes 9, ou é 2 vezes 2 vezes 9, ou é 3 vezes 3 vezes 4. Né? Foi a conta que ele fez de todas as possibilidades, passou pela cabeça dele e falou assim, putz, então uma senhora deve ter 8 combinações de filhos, eu não consigo definir. Obviamente, ele não fez isso de cabeça, né, gente? Mas a gente pode fazer aqui, enquanto isso, para ver por que é impossível. E aí a senhora respondeu, a soma da idade deles é igual ao número de janelas daquele prédio, diz a senhora, apontando para uma construção à frente. E aí o cara responde, bem, isso ajuda, mas ainda não tenho como saber a idade dos seus filhos. Bom, repara, ele obviamente ele somou, né, todas as possibilidades também,
E aí ele olhou para o prédio da frente e viu a quantidade de janelas. Repare que se ele falou que isso não ajuda, é porque não é uma quantidade única. Por exemplo, se eu tivesse somado 38 vezes 38 janelas, nenhuma das outras possibilidades tem 38. Nenhuma outra tem 16, opa, tem um 3 repetido. Nenhuma tem 11, nenhuma tem 21, nenhuma tem 14, nenhuma tem 12. Então ele já sabe, com essas duas informações estranhas, por mais que a gente não sabe que no prédio da frente tem 13 janelas, a gente já sabe que se não ajudou ele, tinha duas possibilidades iguais, que é esses três. Então a gente já sabe, inclusive, se a pergunta aqui fosse, parasse por aqui, perguntasse quantas janelas tem o prédio da frente, a gente responderia 13. Olha que coisa doida. Bem, continuando. A gente ainda não respondeu a questão, né? Bem, isso ajuda, mas ainda não tenho como saber a idade dos seus filhos. O mais velho toca piano, ela respondeu. Óbvio, né? Uma resposta bem normal para quando alguém pergunta a idade dos seus filhos, você falar que o mais velho toca piano. E o cara manda um: Ah, agora eu sei todas as idades. Quantos anos tem cada um dos filhos? Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Que pergunta é essa? Então, repara, pessoal, a gente já sabe que ou os filhos têm 1, 6 e 6 anos, ou os filhos têm 2, 2 e 9 anos. Mas como a gente sabe que o mais velho toca piano, a gente sabe a idade de todo mundo, que vai ser 2, 2 e 9. Por que 2, 2 e 9, gente? Porque se ela tem um filho mais velho, os mais velhos não podem ser os gêmeos, não pode ser os 6 e 6. Então, o mais velho tem que ter 9 anos. Então, a gente sabe que a idade dos filhos a idade dos filhos dela são 2 e 2 anos e 9 anos. Repare que eles multiplicados dão 36, somados eles vão dar o 13, que é o número de janelas do prédio da frente, e ainda o mais velho toca piano, tem um filho mais velho. Certo, pessoal? Legal? A gente, então, vai agora para as questões abertas para vocês lá no formulário, e aí qualquer coisa eu estou no Hangout para tirar as dúvidas, tá bom? Valeu, gente. Até mais.